Vamos lá fazer um vídeo sobre HTTP API no API Gateway. Nos outros projetos a gente sempre trabalhou com REST API, mas dessa vez eu queria muito testar essa outra funcionalidade que traz alguns benefícios. Ela não serve para todos os casos, mas se servir é uma excelente opção. Inclusive pode ser muito melhor do que o REST API. Tá? Então, trazendo aqui para o diagrama, se a gente comparar como que era o do Dynamo, né, que se eu pegar aqui a quantidade de coisas que eram necessárias, você precisava criar resource, método, aí tem integração, request template, integration response, method response, deploy, stage, meu pai amado. Primeira coisa que ele traz é que ele é menos burocrático. Então, por exemplo, eu não preciso ficar me preocupando muito com essa parte de deploys e stage, porque no stage dele eu tenho a feature de auto-deploy. Né? Embora ela seja opcional, você pode continuar tendo aquela burocracia anterior, ela pode ser abstraída. Então, acho que talvez essa seja a primeira grande diferença, tá? Então, aqui a gente chega num route e o route já bate direto no integration. Não tem aquele parte de request, response, method, não tem isso, né? Ele realmente abstrai muito das coisas, tá? E os outros grandes benefícios dele é ter um menor custo e uma latência menor. Então, pelas pesquisas que eu vi, tem etapas de API Gateway que o REST API demora ali de 100, 104 milissegundos, coisa do tipo, e ele chega a 40 milissegundos. Então realmente diminui bastante, né? A latência nas aplicações. Em questão de custo, realmente é bem diferenciado, porque o custo dele é de 1 milhão, de um dólar por milhão, e o do REST API é 3,5, né, por milhão. Então, realmente tem uma grande diferença, principalmente se você tem altos volumes de requisição. Né? E, enfim, trazendo aqui para o projeto, eu quis fazer algo realmente bem simples, né, de justamente ter uma API que tem uma autenticação com o Lambda Authorizer e que ele faz uma chamada para um Lambda Worker. Né? Puramente ele vai fazer ele é um abstrador do Lambda por si e tem uma autenticação. Né? Então, trazendo de forma muito simples, a chamada chega aqui no HTTP API, ele tem um stage, no nosso caso ele vai ser um stage único, porque ele tem um auto-deploy implementado, e aqui a gente vai ter duas rotas, começando, inclusive aqui está out, mas aqui é não out, então aqui por exemplo é só ingest. Por que eu fiz isso? Porque eu não necessariamente eu queria ter autenticação, eu queria mostrar como que é, com e sem, né? Então aqui a gente tem o ingest, que você pode chamar o integration, que é o mesmo componente, é um componente muito parecido com o do REST, que é basicamente você define como que ele vai interagir a rota e realmente a integração, né? Então aqui a gente está falando que vai ser uma integração do tipo AWS Proxy, e esse proxy ele vai chamar um Lambda Worker, com o tipo de payload 2.0. Tá? É interessante falar isso porque o payload muda da versão 1, que é, por exemplo, como que é o REST, para do HTTP API, né, que tem essa versão 2. Inclusive, quando a gente for ver os recursos do Terraform, a gente vai ver que muitos deles não, né? Todos eles estão com V2, porque a AWS considera ele como uma versão nova. E aqui, quando a gente chega na parte de Authorizer, também muda uma coisa, que ele tem o Simple Response. Então, no REST API que a gente fazia aquele de enviar um IAM role, né, de volta, a gente tinha que retornar um role. Aqui não, eu posso falar, ó, tá autenticado, é nóis, pode seguir. E você pode colocar um contexto nele. Então, é uma outra coisa que a gente pode explorar hoje, tá? Indo para a parte de código aqui, então, tentando seguir o diagrama, vou até colocar o diagrama aqui do lado para eu não me perder enquanto eu vou apresentando, mas puramente a gente tem a criação da API, tá? Eu aqui no caso, eu criei um CloudWatch Log Group para ter, para verificar, né, como os logs dele se comportam. Então aqui a gente consegue definir o stage. Então aqui nesse stage, como eu falei, tem a parte de auto-deploy. A gente coloca esse cifrão default para ter isso por padrão, né? Então fica algo padrão. E a gente consegue definir o formato estruturado de logs aqui. Então no caso, como o JSON, a gente consegue colocar várias coisas de contexto nele. A partir daí, a gente pode ir para a parte de rotas. Então aqui eu estou indo para o Worker, porque o Worker está nas minhas rotas. E aí justamente eu vou começar aqui com a rota do ingest. Então o ingest, ele está referenciando a API Key, eu estou falando que ele vai ser um post no ingest, e o target vai ser justamente o meu Lambda.
tá? Né? Então, no caso, eu estou falando qual que vai ser o Integration Worker ID, que é isso aqui, né? Mas, puramente, eu estou falando que a autorização aqui é known. Então, quando eu falei que eu tinha uma rota autenticada e outra não, é aqui que acontece, tá? Então, vou focar primeiro em mostrar o worker sem ele e com autenticação. Aqui, eu vou para a minha integração, né? Do worker, do tipo AWS Proxy, igual eu falei, do método post 2.0, como citamos antes. Para eu mandar, eu literalmente estou usando o warn, né, de invocação do Lambda, e aí finalmente eu chego no meu worker. Tá? Então o meu worker aqui, tal qual do outro vídeo, também é um bootstrap, é um Wingo puramente feito dessa forma. Indo para o código do worker, é extremamente simples, tá? Ele só literalmente vai fazer um log do request, do request ID do HTTP source e vai retornar uma mensagem de sucesso. Não tem muita coisa a mais, não, tá? É algo realmente muito simples. E voltando para cá, eu acho que inclusive já dá para testar, tá? Porque só com isso já é super plausível. Eu tenho aqui de output o API endpoint, né? Que ele me retorna, justamente enfim, da minha API. Ele retorna. Eu já fiz um make test aqui, um makefile de teste para a gente testar. Então, basicamente, ele vai entrar ali na pasta do Terraform que a gente fez, vai fazer esse output do API endpoint, vai verificar, né, se retorna alguma coisa, senão ele dá o exit, e a gente vai jogar esse payload, tá? Então, da forma que application JSON, vou só dar um hello makefile. Então, aqui, por exemplo, se eu vier no projeto e dar um make test, Davi, quando quiser. Aí, deu certo. Demorou um pouquinho, provavelmente por conta do Terraform, ou não, né? Acho que só teve alguma latência. Mas beleza, pelo menos a parte não autenticada, tá, acho que o fluxo ele é bem simples. Agora da parte de autenticação, vai ser muito parecido com o vídeo anterior, tá? Então no caso a gente tem que fazer a permissão, tudo mais aqui para o authorizer, da mesma forma que a gente teve que fazer a autorização para o Lambda rodar, tá? A permissão para o API Gateway poder invocar o Lambda, é importante citar isso, que eu esqueci de citar no worker, mas também precisa da permissão. E aqui eu tenho o authorizer, tá? Ele é do tipo request, se não me engano o authorizer tem do tipo JWT também, que ao invés de você fazer uma função, aqui no caso que a gente está fazendo no Lambda, você consegue fazer a abstração do JWT direto no API Gateway, sem precisar de uma função externa, tá? Eu estou dando o nome aqui para esse authorizer, estou falando qual que é o invoke yarn que ele tem aqui, no caso o Lambda, o formato que eu falei do 2.0 e para ele habilitar a resposta simples. Então aqui quando eu estou falando de resposta simples, você vai literalmente ver que é um true ou false. Tá? E o identity source, estou falando que é só o authorization mesmo, é um header authorization. E aí quando eu for aqui para o meu, deixa eu pegar aqui, authorizer, mod, aí beleza. Da mesma forma do outro, estou fazendo um secret bem hard-coded, tá? Ele vai logar o evento da rota, né, bonitinho, e aqui só uma gracinha, que é justamente ele não tá pegando um authorization, só o authorization puro, né, com o A maiúsculo, ele tá vendo se tem qualquer um que é parecido com authorization, meio que fazendo case insensitive e pegando como token. Retira o beer, dá o trim bonitinho, se o token for válido, beleza, logo que o token é válido, e literalmente faz um isAuthorized. Parabéns, você está autorizado. E o contexto é se você quiser injetar esse contexto para o seu worker, né? Então, como essa parte aqui ele já vai fazer ele pode fazer, né, a deserialização, não lembro se a deserialização é a palavra certa, mas enfim, ele consegue fazer essa descriptografização enfim, de qualquer, que seja o seu token, você consegue passar isso como um contexto para a sua função da frente, tá? E aqui não teve erros, né? Então tudo bem. Se o token fosse inválido, ele logaria qualquer token, enfim, limpo e falaria, não é autorizado. Enfim, começa o Lambda, né? Conforme os outros também eram. E puramente é isso, né? Então não tem nada mais que isso. Ah, na verdade, claro que tem algo a mais. Eu tinha que esquecer, né? Então eu falei que o outro tinha um authorization known. Eu deveria inclusive fazer um Terraform só de routes aqui, tô pensando, uma boa. Puramente eu vou fazer uma rota de ingest-out. Então, o outro era só ingest, não tinha nenhuma integração. Esse vai ter. Tá? Ele vai apontar para o mesmo worker, não estou fazendo distinção disso, só que agora o tipo de autorização é custom. Né? Então, customizada, lambda, customizado.
E o ID do Authorizer é puramente o Authorizer que a gente criou aqui, que era justamente o Lambda Authorizer para isso, né? E para testar, eu também fiz um makefile disso, da mesma forma ele vai pegar qual que é o API Endpoint, e aqui a única coisa que vai mudar é que além do Content Type Application, ele também vai ter um Authorization, né, do Bear, e aí eu coloquei o nome aqui do token, e a gente vai ter algo diferente. Então, por exemplo, eu vou colocar test auth aqui, deu certo, né, da mesma forma que o outro funcionou, deu certo. Se eu quiser aqui vier e mudar para dar errado, vamos ver se ele está autenticando certinho. Forbidden, né? Então deu 403 certinho. Né? Então, pelo menos assim, é uma forma bem... Pelo menos eu achei bem legal de entender como o HTTP API funciona. Principalmente para projetos mais que não precisem dessas, enfim, de VTL, que é o que a gente viu no REST API, que possam se beneficiar de uma latência menor, é um always win, vai, puramente é isso. Acho que talvez seja o grande aprendizado aqui desse projeto. E claro, eu quero muito fazer um vídeo sobre o JWT, porque pelo menos a gente consegue abstrair essa parte aqui de Custom Authorizer para algo simples, colocar um cognito, colocar um alt0, colocar um keycloak, né? Então, enfim, espero te ver no próximo vídeo.